observa também uma linguagem mais informal, mais descontraída, né? E elementos, os elementos visuais são bem marcantes nesse gênero. Em alguns produtos, a gente observa o uso de nomes criativos, como, por exemplo, Poderoso Cremão, Comigo Ninguém Pode, Meu Cacho Minha Vida. E a gente observa ainda que esses nomes, eles são grafados com letras, com cores, com tamanhos bem variados, bem chamativos. Então, essa configuração textual despertou em nós o interesse de conhecer um pouco mais sobre a organização retórica e os propósitos comunicativos desse gênero. Para isso, nós recorremos ao modelo CAS, proposto por Suelos 90, e como o modelo CAS não daria conta da gente analisar os elementos visuais também, né, ele só abrange mais os aspectos verbais, nós recorremos também à sociossemiótica. Então, daí surgiu a ideia de combinar a abordagem da socioretórica com a abordagem da sociossemiótica. O objetivo geral do nosso trabalho é esse, o de investigar as interrelações entre os passos retóricos, os recursos multimodais e os propósitos comunicativos no gênero rótulo de embalagens de produtos capilares. São 3 os objetivos específicos: identificar, a partir das pistas linguísticas da organização textual, os passos retóricos, os recursos multimodais e os propósitos comunicativos desse gênero. Descrever os passos retóricos, os recursos e os propósitos comunicativos que mais se evidenciam na construção dos rótulos. Eliana, E... Oi. Eliana, você pode ir passando aqui o texto, ainda está na primeira, como se fosse o primeiro slide. Não passou, não? Não. Passou? Opa, passou. Ah, pronto, desculpa. Acontece. Pronto, mas vocês estavam me ouvindo, né? Posso seguir, então? Pode seguir, viu? Pronto, ok. Então, os objetivos específicos são esses 3: identificar, descrever e analisar essas 3 categorias de análise, né? Passos retóricos, recursos multimodais e propósitos comunicativos nos rótulos de embalagem de produtos capilares. Vou minimizar para poder acompanhar. Fundamentação teórica. Você pode minimizar a tela da videoconferência e ficar só no seu arquivo lá na área de trabalho, viu? Sim. É porque eu pensei que estivesse passando, eu estava fazendo isso e não estava, né? Pois bem. Ainda está em objetivos específicos. Está tendo algum problema. Ele não está acompanhando, me acompanhando. Você minimizou a tela da videoconferência? Sim, está minimizada. Aí você está passando aí. Voltando aqui. Clique em cima em cima do PDF e passa ele. Uma vez. Só um instante, pessoal. Pronto, passou. Pronto, né? Passou. Agora está em fundamentação teórica. Eu vou desligar que eu estava confundindo aqui com PDF, perdão, com PowerPoint. Por isso que estava dando erro. Os dois estavam ligados. Agora sim, vai dar certo, viu, gente? Desculpa. Então, seguindo. Nossa fundamentação teórica, ela parte de concepções de gêneros que compreendem a dimensão social, né, deles. Nós iniciamos citando alguns estudos de Bakhtin, que defende que os gêneros são condicionados socio-historicamente, que são relativamente estáveis. Depois a gente apresenta autores que se enquadram dentro da abordagem socio-retórica. A gente cita Suelos, Baseman e Milley. Suelos 90 diz que os gêneros é uma classe de eventos comunicativos cujos exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Nesse conceito, o autor atrela a noção de propósitos comunicativos à de gêneros. Na perspectiva de Suelos, os propósitos, eles modelam a estrutura do discurso. Nós citamos da sociossemiótica as obras de Kress e Van Leeuwen,
De acordo com esses autores, eles defendem que o gênero é um recurso representacional, e ele, sendo assim, não pode ser estudado isoladamente dos elementos visuais que o constituem. De acordo com Kress, 1989, os diversos modos semióticos colaboram para a construção e para a reconstrução social dos sentidos, do gênero. Em seguida, nós falamos um pouco da definição, da caracterização e da funcionalidade do gênero rótulo de embalagem de produtos capilares. Então, esse gênero, ele circula na esfera da produção e do consumo, e também na esfera publicitária. É um gênero que é regulamentado por lei, e ele a lei apresenta os itens que são obrigatórios constar nesse gênero. Esses itens, eles aparecem na RDC número 7 de 2015, feita pela Anvisa, que é a agência que regulamenta, né, que faz o registro dos rótulos e que libera para a comercialização. Ainda na fundamentação, nós apresentamos alguns conceitos sobre passos retóricos, propósitos comunicativos, autores que estudam a organização retórica dos gêneros. Então, é fundamental partir de Suelos, né? De Suelos, nós usamos o modelo CAS, que ele desenvolveu uma metodologia para identificar os moves e os steps, os movimentos retóricos e os passos retóricos. Esse modelo surgiu com fins pedagógicos para ser aplicado na esfera acadêmica, né, o estudo de gêneros e artigos de pesquisa, quando o Suelos propôs esse modelo. Com o passar do tempo, ele foi aplicado, foi adaptado para diversos outros gêneros de outras esferas também, fora da esfera acadêmica. Citamos a obra de Resquerrer e Suelos, pois esses autores trabalham com a noção de propósito comunicativo que a gente também contempla aqui, e a gente procura seguir a mesma linha. De acordo com eles, o propósito comunicativo é uma noção assim, bem evasiva, um conceito evasivo, múltiplo, complexo, que ele só pode ser compreendido dentro de um contexto, a partir do entorno social, do texto em contexto. Por sugestão da banca, nós incluímos também a obra de Moreno e Suelos, 2018, um estudo mais recente de Suelos, no qual os autores defendem que o passo é um nível mais apropriado para se investigar a lacuna da função forma do que os movimentos retóricos. Nós citamos ainda Biasi Rodrigues, Remes Araújo e Bate, que complementam esse estudo da organização retórica, que nos ajudam a entender melhor essas noções. E citamos algumas adaptações do modelo CAS propostas por esses autores. A gente cita Bezerra, que analisou a organização retórica dos gêneros introdutórios dos livros acadêmicos. Ele propôs algumas adaptações, como, por exemplo, nesse estudo, ele correlaciona a noção de movimentos retóricos com a de propósitos comunicativos. Alves Filho, 2018, em seu artigo, estuda a organização retórica da seção de justificativa de pré-projetos de pesquisa de mestrandos. O autor propõe também algumas adaptações ao modelo CAS. Uma delas é o abandono da noção de movimento retórico e a adoção, essencialmente, da noção de passo retórico. Também, ele não utiliza a estrutura o I, ou, né, que aparece no modelo CAS, no modelo tradicional de Suelos, porque ele acredita que essa estrutura, ela taxa alguns passos como obrigatórios. E, segundo ele, isso é incompatível com a noção da relativa estabilidade dos gêneros, que é proposta por Bakhtin. Então, nós concordamos com o autor e procuramos seguir o mesmo procedimento adotado por ele. Citamos também estudos de gêneros fora da esfera acadêmica, por exemplo, de Cato e Renges e Carneiro e Gomes. Nesses artigos, os autores analisaram o gênero tira em quadrinhos, utilizando o modelo CAR de Suelos e aplicando a abordagem multimodal. Então, a gente traz também para o nosso estudo, né, por se assemelhar com a nossa proposta neste trabalho.
Nós fechamos a sessão de fundamentação teórica apresentando algumas noções sobre multimodalidade. Então, nós citamos brevemente a GDV, que é a Gramática do Design Visual, proposta por Kress e Van Lieve, e a GDV, ela apresenta 3 metafunções, a representacional, a interativa e a composicional. Nós selecionamos a composicional para aplicar nesse estudo, para abordar, né, na nossa pesquisa, por acreditarmos que é a que está mais relacionada com os espaços retóricos e a que é mais expressiva no gênero rótulo de embalagens. Citamos também Dionísio, Elias, Gomes e Silva, né, que colaboram para ampliar um pouco mais os nossos estudos em torno da questão da multimodalidade no gênero. A nossa metodologia. Nossa pesquisa ela se caracteriza como uma abordagem qualitativa, predominantemente qualitativa, de natureza analítica e descritiva, que é complementada pela abordagem quantitativa, quando nós analisamos as ocorrências dos espaços retóricos. Nosso objeto de estudo são os espaços retóricos, os recursos multimodais e os propósitos comunicativos do rótulo de embalagem de produtos capilares. Nosso corpo é constituído de 16 rótulos de embalagem de produtos capilares de diferentes marcas. Essas marcas foram escolhidas de acordo com o critério da popularidade dessas marcas nas redes sociais. Né? Nós selecionamos aqui, tinha mais de 100 mil seguidores no Facebook ou no Instagram. E nós procuramos incluir rótulos diferentes, shampoo, condicionador, creme, óleo de tratamento. Tá? Aqui são alguns exemplares que compõem o nosso corpus. Nós utilizamos a abreviatura RE, rótulo de embalagem, seguido da numeração de 1 a 16. Então, o rótulo de embalagem 1 é o da maionese capilar, da Salon Line, o 2 é o Santo Black Poderoso, da Novex, o 3, por exemplo, né, a máscara Help da Inoar. E são 4 as etapas da pesquisa e 3 as categorias de análise. Na primeira etapa, nós fizemos uma análise contextual, acessando diferentes websites para procurar informações a respeito do mercado de produtos capilares, das principais tendências desse mercado. Visitamos blogs que apresentam resenhas de produtos capilares, né, para entender um pouco mais do contexto de recepção do gênero, e sites também de notícias relacionados ao assunto. Na segunda etapa, nós fizemos a identificação dos espaços retóricos, e nós trabalhamos com corte de 30% de ocorrência em rótulos diferentes. Os que ocorreram em menos de 30% foram descartados. Então, nós identificamos ainda os recursos multimodais e os propósitos comunicativos revelados pelo gênero. Na terceira etapa, fizemos a descrição das 3 categorias de análise, e na quarta, a análise das possíveis inter-relações entre essas categorias. E os resultados foram esses. Né? O gênero, rótulo de embalagens, né? A análise do contexto em que ele se insere, tanto o contexto de produção quanto de recepção, mostrou que o mercado de produto capilar busca estar em sintonia com o consumidor, com seus gostos e suas preferências. Para analisar um pouco do contexto histórico, nós revisitamos o estudo de Souza, 2008, um estudo que foi feito há 12 anos, aproximadamente, mostrou, a autora defende que os rótulos, eles apresentam questões culturais. O padrão de beleza que foi revelado nos rótulos que ela investigou, mostrava que o padrão de beleza era cabelos lisos, considerado cabelo normal. Quando havia alguma referência a cabelos não lisos, era na tentativa de domá-lo. Por exemplo, ela cita um produto que fala de comportar os cachos. Então, os cachos comportados. E ela questiona, por que cachos comportados, né? Eles são rebeldes, precisam ser domados? Ela considerou esse discurso um discurso racista. Além de racista, ela identificou também um discurso sexista, porque ele só fazia referência às mulheres. Quando aparecia alguma imagem de mulher, era de mulher com pele branca, de cabelos lisos e compridos. Por isso é que ela defende, né, que os rótulos apresentavam essas questões culturais, valorações culturais padronizadas.
E além do discurso informativo e promocional, ele apresentava também o discurso racista e sexista. Algo bem diferente do que o Caderno de Tendências 2019-2020, desenvolvido pela BIPEC e pelo SEBRAE, mostram. Nesse documento, o cenário é outro mostrado. Atualmente, valoriza-se o cabelo na sua forma natural. A beleza natural é que está sendo o padrão de beleza do momento. Outra coisa que esse caderno mostra com relação ao atual contexto em que esse gênero está inserido é que há uma grande busca na internet, no buscador Google, por exemplo, sobre cabelos cacheados. Segundo esse documento, em 2017, a busca por cabelos cacheados foi maior do que a por cabelos lisos. Nós identificamos 4 propósitos comunicativos no gênero rótulo de embalagens de produtos capilares. Apresentar o produto, informar sobre ele e a fabricante, instruir sobre o seu uso e promovê-lo. Identificamos 15, nesse quadro aqui 6, a gente apresenta os 15 passos retóricos que foram identificados. Desses 15 passos, 8 ocorrem em 100% dos rótulos. Né? Então, são os passos mais recorrentes. Nós identificamos 8 que ocorrem nos 16 rótulos. Desses 8, apenas o 14 não corresponde a um item obrigatório de acordo com a Anvisa. Os outros 7, né, já é de se esperar, como a Anvisa elenca os itens que são obrigatórios, então eles aparecem em todos os rótulos que a gente identificou. Então, foram 8 os passos que ocorreram em 100% da amostra e 7 os que correspondem a itens obrigatórios de acordo com a RDC número 7 da Anvisa. O passo menos recorrente foi o passo 7, informando que o produto é liberado, livre de algumas substâncias. Apareceu em 37,5% dos rótulos, né, apenas 6 dos 16 rótulos. Nessa figura 3, nós colocamos aqui o recorte da parte frontal do rótulo de embalagem da maionese capilar, para analisar brevemente a metafunção composicional nesse gênero, a subcategoria valor da informação. De acordo com a GDV, os elementos posicionados à esquerda, eles representam informações dadas, que já são conhecidas. Então, aqui, que aparece nessa posição, é o nome da marca fabricante do produto, Sala Online. Com isso, a gente interpreta, né, que o produto é conhecido, a marca, aliás, é conhecida, então o produto é confiável. Do lado direito, são colocadas as informações, os elementos, né, considerados no plano do novo. Então, o que a gente observa a presença, o desenho de cachos. Então, o que ele coloca como novidade aqui, o produto que é oferecido é para cabelos cacheados. No centro da imagem, o que é colocado nele são consideradas as informações mais importantes, que ganham mais evidência do que as outras. Nesse caso, é o nome do produto, maionese capilar. No plano superior, são colocadas as informações que recebem conotações idealizadas. Então, a gente observa aí os cachos, né, que recebem conotações idealizadas. Pretende-se passar a ideia de como os cabelos do consumidor podem ficar caso ele utilize o produto. Então, é um ideal de beleza que a marca oferece. E no plano inferior, as informações colocadas ao plano do real, das informações reais, concretas e verdadeiras. Então, a gente observa aqui algumas avaliações do produto, né? Uma nutrição power, desembaraço mais que perfeito, o tipo de cabelo, das curvaturas, 3A, B, C, por exemplo, o peso do produto e alguns componentes dele. Então, essas informações estão ligadas ao plano do real, do concreto e do verdadeiro. Nesse quadro 7, nós apresentamos um exemplo de interrelações entre propósitos comunicativos, passos retóricos e recursos multimodais na parte central do RE1. E a gente selecionou uma parte porque não é possível sistematizar como essas interrelações ocorrem em todos os exemplares, né, que constituem o nosso corpus, visto que os produtores, eles utilizam diferentes recursos multimodais
para associar os passos, e por isso não é possível sistematizar num quadro só todas essas interrelações, mas a gente pode tomar um exemplo, como a gente fez aqui, para exemplificar como é que essa interrelação ocorre. Então, pegando esse rótulo, a parte frontal do rótulo da maionese capilar, a gente identificou que o passo retórico 1, expondo o nome do produto, da linha da marca da fabricante, se associa a diferentes recursos multimodais para o alcance do propósito comunicativo de apresentar o produto. Podemos observar que o nome da marca, da linha e do produto está grafado com cores diferentes, com fontes diferentes, né? Marcas tipográficas diferentes do restante do texto. Então, não é à toa que o produtor do texto faz isso, há propósitos. Então, por exemplo, o nome da marca Salonline está dentro de um semicírculo com bordas onduladas, para fazer referência a cabelos crespos. O uso da hashtag no nome da linha, hashtag tô de cacho. A letra O da palavra cacho, grafada de forma encaracolada no nome da linha. Então, nós observamos, né, que esses recursos multimodais se associam aos passos retóricos para alcançar os propósitos comunicativos do gênero. E um mesmo recurso, ele às vezes se refere a diferentes passos, como, por exemplo, o O da palavra cacho, né, escrito grafado de forma encaracolada, ele tanto faz referência, ele foi usado no nome da linha, como para indicar, para apontar o tipo de cabelo que o produto se destina. No quadro 10, nós apresentamos aqui os propósitos que foram revelados pelos passos nesse gênero, e nós identificamos o seguinte: que o propósito comunicativo de apresentar o produto apareceu em 8 dos 15 passos. O propósito de informar sobre o produto apareceu em 10. Já o propósito de instruir sobre o uso do produto apareceu apenas em 2 dos passos que a gente identificou. E o propósito de promover o produto apareceu em 11. Então, o que a gente conclui é que o propósito promocional, ele é bem marcante nesse gênero, até mais do que é o esperado, né, de informar sobre o produto. Nossas considerações finais são as seguintes. Né? Nós, como vimos, identificamos 4 propósitos comunicativos, 15 passos retóricos e diferentes recursos multimodais que se associam a esses passos para o alcance dos propósitos comunicativos. Percebemos também que o gênero rótulo de embalagens de produto capilar, ele tem uma organização retórica que sofre influência do contexto. Ele mescla a estabilidade com flexibilidade. A estabilidade está justamente nos passos que correspondem aos itens obrigatórios pela Anvisa, e a flexibilidade está nos passos que não correspondem a esses itens, né, que são obrigatórios. A lacuna que nós observamos, embora a gente tenha atingido os objetivos que a gente se propôs, é de que ainda é necessário realizar estudos mais abrangentes a respeito da multimodalidade no gênero, porque nós precisamos fazer um recorte e focalizar só a metafunção composicional. Então, seria interessante aprofundar o estudo para focalizar as metafunções que não foram exploradas. A contribuição da nossa pesquisa para a área de gêneros é que ela revelou que o modelo CAS é uma importante ferramenta metodológica para a área e que é adaptável, inclusive, para gêneros de fora da esfera acadêmica. E uma possível contribuição do nosso estudo para o contexto de ensino é que esses rótulos podem ser lidos de forma mais crítica, mais reflexiva, um olhar mais atento para os propósitos comunicativos dele. Como a gente viu, o propósito promocional, ele é bem marcante. E esse propósito, ele visa levar o consumidor a acreditar que está precisando daquele produto. Então, assim, ele acaba incentivando o consumismo. E seria interessante uma leitura no contexto de ensino sobre esse viés. Então, aqui estão as nossas referências. E é isso. Muito obrigada. Muito bem, parabéns. Muito bem, Eliane. Parabéns. Obrigada, professora. Pela apresentação. Agora a gente segue aqui o rito da sua defesa, passando a palavra para o nosso examinador externo, professor da Universidade Federal do Piauí,
docente do programa de pós-graduação em Letras da UF, professor Francisco Alves Filho. A palavra está com você, professor Filho. Muito obrigada mais uma vez. Bom. Bom dia. Está ouvindo? Tudo bem? Tá ótimo. Bom dia. Tudo bem. Bom dia, pessoal. Então, quero agradecer a Eliana e a Bárbara pelo convite de participar da banca de defesa. Participei da qualificação, então já conheci o trabalho da Eliana, e agora estou nessa segunda etapa da própria defesa do trabalho, não é? Eu começo realmente parabenizando de maneira bastante enfática o trabalho que a Eliana fez com a supervisão da professora Bárbara, por algumas razões, né? A primeira razão que eu quero realmente parabenizar é porque a Eliana trabalhou com muita seriedade o tempo todo, e eu pude ver isso da qualificação para cá, porque ela compreendeu muito bem algumas questões colocadas por mim e pelo professor Franklin. Ela, né, teve a capacidade de entender e de concordar com algumas coisas que foram colocadas, e ela foi buscar resoluções para as questões que foram colocadas. E ela, acho que resolveu quase todas. E isso gerou um trabalho, na minha visão, de bastante qualidade, né? Essa articulação que você fez da socioretórica com a sociosemiótica foi muito, muito útil, muito adequada para as suas análises, e, nesse sentido, é um trabalho que realmente tem novidade, né? Porque poucos trabalhos fazem essa articulação. Você fez a articulação de forma bastante adequada, porque era necessário para analisar um gênero como esse, né? Não tinha como você usar somente análise de gêneros, o modelo K, porque ele foi feito para analisar textos verbais, tá? Então, essa associação que você fez realmente foi bastante produtiva. O seu trabalho, acho que tem uma aplicabilidade para o ensino, sobretudo se a gente olha como a BNCC está orientando análise textual de gêneros, trabalhar com gêneros multimodais. Então, o seu trabalho vai ajudar muito quem quer, né, ver possibilidade de analisar isso em sala de aula, né, porque, não, como diz a BNCC, não se trata mais agora de análise linguística, é preciso fazer uma análise linguístico-semiótica. Tá? Então, o seu trabalho mostra como fazer uma análise linguístico-semiótica, como é que a gente associa análise verbal com análise da imagem, não como coisas separadas, mas como coisas integradas. Então, você conseguiu mostrar muito bem essa articulação, essa integração entre a informação verbal e a informação visual, juntas a serviço de um discurso, a serviço de uma ideia. Tá? Então, isso é muito positivo. Você, de fato, fez uma análise de gêneros, porque alguns trabalhos ainda não fazem minimamente análise de gêneros, que é analisar o contexto e fazer a relação entre texto e contexto, né? E isso você fez, né, de maneira bastante adequada, tá? O seu trabalho também tem uma coisa interessante, que é flagrar e relatar essa mudança na cultura de mercado de produto e na cultura de maneira geral, né? É muito interessante ver como você mostra, quando você compara com outro estudo, né, que via, né, os cabelos cacheados como alguma coisa que deveria ser corrigida, né, entre aspas, deveria ser moldada, né, que é uma violência cultural, né? E você mostra como isso mudou, né? Por conta de N coisas, né? Isso tem mudado, e o mercado, como sempre, ele vai absorvendo essas coisas, tá? Então, é muito interessante do ponto de vista cultural também o que traz o seu trabalho. A análise detalhada, criteriosa que você fez, né? Fundamentada pela teoria, foi bem feito, né? Deu conta dos objetivos. E você faz assim, você olha detalhadamente os passos, olha detalhadamente os recursos multimodais, e ao final você
reorganiza, você reagrupa isso para falar da coisa como um todo, né? Porque um gênero é um todo, tem que falar do todo. Então, isso também eu considerei que é muito positivo, né? O que eu vi que mudou da qualificação para cá, né? Que são coisas importantes da gente destacar. A sua amostra era de 6 exemplares, você aumentou para 16, porque realmente 6 era uma quantidade muito pequena, então isso possibilitou uma análise que foi mais ampla, né? Você ampliou as obras, você foi ler mais textos, você foi ler textos mais atuais, você foi buscar mais textos, né? Para te fundamentar mais, né? O que foi bastante importante. A descrição dos critérios para a seleção do corpus, que não estava muito claro, você foi lá, né, buscou e foi definindo critérios da composição multimodal e critérios do consumo, né? Você foi ver lá a quantidade de seguidores nas redes sociais desses produtos e usou como critério, que foi bastante interessante, né? Não tinha uma definição do corte quantitativo e estatístico para os passos retóricos, e você foi lá e fez isso, né? Não tinha uma análise do contexto de produção dos rótulos, e você descobriu uma solução muito interessante, que foi olhar a legislação sobre isso, né? Que foi olhar as resenhas que existem na internet sobre os produtos. Então, todos esses documentos que você trouxe, né, foram fundamentais para realmente configurar uma análise socio-retórica desse gênero, tá? Então, isso foi bastante importante, né? Também foi interessante essa inclusão do objetivo, né, de traçar um paralelo entre os rótulos produzidos, agora eles produzidos há 10 anos. Então, a pesquisa de Souza 2008 que você trouxe, né, foi bastante importante, né, para você poder comparar a sua pesquisa com outra pesquisa e mostrar como é que as coisas mudam, né, como é que os gêneros mudam, porque a sociedade está mudando alguns dos seus valores, tá? Isso é bastante interessante, né? Uma coisa que faltou também lá no texto anterior era o argumento de trazer o modelo CAS da esfera acadêmica para a esfera publicitária. Então, você fez isso, você foi lá e argumentou que era possível, né, usar o modelo CAS para a esfera publicitária, desde que fizesse uma interface com outra teoria, que foi a sociossemiótica, e que você fez. Tá? Então, assim, eu quero realmente parabenizar, né, porque, assim, as qualificações são muito super importantes para a qualidade dos trabalhos. E quando, né, os pós-graduandos, como é o seu caso, levam isso a sério, o trabalho ganha muito de qualidade. Tá? E a gente que faz esse trabalho, né, de ler com cuidado, de sugerir, a gente espera que isso possa ter alguma repercussão, né? Então, eu fiquei bastante feliz de ter participado da sua qualificação e ver o quanto, né, você acrescentou qualidade ao seu trabalho desse período para cá. Tá? Eu gostei muito da seção 5.1.1, que é a seção sobre o contexto sociocultural de produção e recepção dos rótulos. Tá? Essa consulta que você fez às leis foi fundamental para você fazer uma análise de gêneros, e não uma análise puramente textual. Então, você foi associando o que estava nos textos com o que o mercado pensa, com o que a lei define. Então, isso sim, né, é realmente uma análise de gênero. Não tem análise de gênero sem analisar o contexto e sem correlacionar texto com texto. Né? É o básico que a gente fala de uma análise de gêneros. Né? Como eu já tinha dito, foi importantíssima a inclusão da pesquisa de Souza, porque você pôde ir fazendo comparações ao longo da pesquisa, e é uma coisa que a gente tem que avançar na nossa área. A gente não pode, né, fazer uma pesquisa e comparar a pesquisa nossa só com a teoria, senão a gente fica numa bolha, fica isolado. Eu tenho que comparar minha pesquisa com outras pesquisas, para eu dizer, né, se a minha pesquisa descobre algo diferente ou igual, se ela confirma, e se o mundo mudou ou não. Se a gente usa só a teoria, a gente fica numa bolha. Né? É uma bolha complicada para fazer pesquisa. Eu tenho que comparar minha pesquisa com outras pesquisas. Eu tenho insistido demais, né, com a nossa área, para a gente precisa avançar bastante nesse ponto. E você, né, você fez isso. Tá?
Bom, você faz uma citação do artigo meu, e eu acho que eu já vou rever isso, tá? Eu acho que eu vou rever isso, né? Porque essa ideia de que a noção de movimentos retóricos sofre interferência na visão do pesquisador. Mas eu acho que eu deveria ter dito que ela sofre mais interferência, porque, na verdade, todas sofrem, né? A definição de passo, a definição de movimento, a definição de propósito, ela sofre interferência do pesquisador, porque o pesquisador é que nomeia. Agora, o que eu acho é que, talvez a de passo sofre menos, porque ela tenta ser mais fiel à informação que está lá, né? Então, a sua colocação me fez pensar uma coisa sobre o que eu disse lá no meu artigo. Viu, Eliana, na sessão de análise, ainda aparece uma discussão, às vezes, muito teórica do passo retórico, né? Você não vai mudar aqui, não, mas, por exemplo, quando você for publicar algum artigo, né, talvez, assim, na sessão lá de discussão teórica, você já apresenta essa discussão teórica, não precisa ficar trazendo a teoria como teoria nas análises, porque ela tá pressuposta. Na medida que você discutir, ela vai aparecer. Foi uma questão lá da adaptação que eu vi, né? Mas não é mexer na discussão. Você pode, no artigo, você observar um pouco isso, né? Ok. Uma outra coisinha assim, na página 94, aí você menciona o trabalho de Souza, tá? E diz que há, portanto, escolhas, organizações premeditadas para que ocorra a constituição dos rótulos de produtos de higiene pessoal. Você pega a forma anterior. É só assim, é uma questão assim, é como se você aplicasse a descoberta de Souza ao seu trabalho, mas como se fosse Souza falando sobre o seu trabalho. Eu acho que você pode dizer diferente assim. Você leu Souza, entendeu Souza. Agora, é você que vai se apropriar para falar sobre o seu trabalho. Porque agora aqui você já está olhando sobre os seus dados, certo? Então, quem fala sobre os seus dados é você. Claro que você se baseia em alguém, mas não deixa alguém interpretar seus dados. É você que interpreta. Ele passou um pouco essa ideia, tá? Então, é uma sugestão de você dizer a mesma coisa, mas você que diz, você que se apropria, tá? A outra coisa interessante é essa associação que você faz entre os passos retóricos e as instâncias da vida social a que eles buscam atender às expectativas, né? Por exemplo, alguns passos existem porque a Anvisa legislou que tem que ter, né? Outros passos existem porque o mercado quer passar uma imagem positiva e quer seduzir um tipo de consumidor, né? Outros passos são para atender a expectativa, por exemplo, de um perfil de consumidor que tem um cabelo cacheado, etc. Então, essa associação, né, é muito boa. Acho que você pode, né, na publicação do artigo, explorar mais isso, porque você vincula o passo com questões do entorno social e cultural, tá? Você pode tirar mais proveito dessa associação aí que ela aparece, né? Uma outra coisa que eu acho que pode discutir, Eliana, que é interessante, é a seguinte, a questão dos passos obrigatórios e opcionais, né? Eu critico isso porque acho que no universo dos gêneros acadêmicos não tem base para dizer se é obrigatório ou opcional, porque a variabilidade é muito grande por conta das culturas disciplinares, por conta da expertise, se é pessoa iniciante, mais experiente ou não. Na sua pesquisa, eu acho que dá para voltar com esse negócio, entendeu? Por quê? Porque você tem alguns passos que são decorrentes da lei, e a lei obriga, entende? A Anvisa obriga, porque, como você diz, o rótulo ele passa por uma avaliação, ele não é liberado, não é isso? Se não for, se a agência não disser que ele pode vir a público. Então, acho que no seu contexto, dá para rever essa coisa, né, do obrigatório e do opcional. Porque você tem outro contexto. Você tem, na esfera acadêmica, não tem leis. Né? Tem uma agência que legisla tão de maneira definitiva, como você tem. Então, eu acho que dá para você rever, né? Ou usar outra terminologia, entendeu? Mas aí, alguns passos, eles são obrigatórios, eles estão em 100% dos casos. E, se não tiver, o rótulo não vai ser publicado.
ok? Então, pense um pouquinho sobre isso, no que você vai publicar, você pode, né, mostrar como os dados, eles mexem com a teoria, né? Os seus dados podem dizer assim, se no universo acadêmico não dá para falar disso, porque lá você não tem leis fortes, aqui dá para falar disso, né? Então, você compara lá e você diz, tá? Uma outra questão que eu faço para você é assim, essa coisa dos rótulos serem, né, mais estáveis ou mais instáveis, tá? Você disse que ele tem as duas coisas. Mas eu fiquei, assim, com a impressão de que esse gênero é bastante estável. Porque também é o seguinte, ó, você não deve comparar só com a lei, né? A estabilidade dos passos que a lei obriga é um tipo de estabilidade. Mas, por exemplo, como você colocou, o propósito comunicativo de promover não está na lei, ok? A lei não fala sobre isso. No entanto, esse é o propósito mais presente nos passos. Então, ele não está na lei, mas na lógica do mercado, ele aparece como um propósito essencial. Então, o propósito de promover é altamente estável, embora não esteja na lei, entendeu? Você terminou olhando muito a estabilidade por conta dos passos vinculados à lei, mas esses passos vinculados ao mercado, eles são profundamente estáveis. Então, assim, deixa para você repensar sobre isso, né? Se não daria para mostrar que esse é um gênero que tende muito mais para o estável do que para o instável, tá? Porque a estabilidade aí vem da lei, né? Da lei e da lei de mercado, que é uma lei, né? A lei de mercado está lá no documento, mas a lei de mercado é poderosa, né? Isso. Então, Exatamente. isso, tá? Um outro questionamento que eu me fiz e passo para você é a questão da sequência. Você termina falando em alguns momentos a questão da sequência, né? Como é que é a sequência dos passos aí. Mas, assim, o que eu acho complicado? Como é um gênero multimodal, portanto, ele não é linear, ele não é como o texto que é da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? No multimodal você tem várias entradas. Você pode ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Você não tem uma ordem prefixada para a leitura, porque o desenho também, ele não é linear. Então, assim, como é que a gente vai falar de sequência? Dá para falar de sequência no texto multimodal ou não? Porque a ideia de sequência, ela vem da coisa do linear, que você tem, né? O texto só verbal, a gente vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Mas aqui eu não tenho uma ordem por onde é que eu começo a ler. Eu vou ler primeiro a imagem ou vou ler primeiro o texto verbal? Então, não sei, fica um pouco mais complexo falar de sequência aqui, entendeu? Não é tão simples como a sequência dos gêneros acadêmicos que são puramente verbais, tá? Você pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Não sei como é que está aí meu tempo. Bárbara pode me regular, tá? Não, tá ótimo, Chico. Pode continuar as suas colaborações. Extrapolou um pouquinho, mas são tão boas, tão importantes. Tá bom. Então, continuando. Então, eu gostei muito do quadro 7, né, que está na página 100, quando você mostra a interface entre o sócio-retórico e o sócio-semiótico, tá? Gostei muito desse quadro. Uma sugestão que eu dou é, na verdade, você botou a fotografia da imagem toda. Eu faria recorte, print screen, dos pedaços que correspondem ali aos passos e ao movimento. Entendeu? Eu tinha feito assim, depois mudei. Faça assim que você recorta, você analisa, você quebra para você mostrar. E você pode, no fim, mostrar um todo. Mas quando a gente analisa, a gente quebra. A gente, né, analisar significa, de alguma forma, quebrar, né? Acho que dá para fazer, tá? Isso aqui eu já falei, que você vai comparando ao longo da pesquisa, a sua pesquisa com outros. Isso é bastante importante, tá? Isso aqui já também falei da correlação entre passos e tá? Estou dando ruído aí, qualquer.
Bom, Eliana, assim, uma perguntinha para você, lá da GDV, que eu não conheço, não tenho leitura sobre isso. Mas esse negócio que a GDV fala entre ideal e real, você acha que funciona mesmo? Eu fiquei assim perguntando se isso não é uma coisa muito fechada, né? Você está no lugar ideal, você está no outro lado do real. Não sei, se você quiser falar um pouco sobre isso, tá? Aí no final, fala, tá? Uma sugestão é, nos quadros, eu acho que nos quadros que tem quantificação, eu acho que deveria, no final das colunas, ter a quantificação total. A gente vê sempre que eu posso. Então, quantos passos, né? Eu acho que tem que ter a quantificação total ao final das colunas e ao final das linhas, tá? Porque senão aí o leitor não vai ler o significado, tá? Outra sugestão, né, nos artigos que você vai publicar, é você criar subtítulos ao longo da sessão de análise, que é uma sessão muito longa, né? Das páginas. Então, vai criando subtítulos que você vai orientando para o leitor o que aquela sessão vai contemplar, tá? Eu acho que, de fato, né, a sua pesquisa, né, confirma que é uma opção boa não botar a questão dos movimentos. Acho que se você botar, você dá uma complicação muito grande. Por quê? A associação entre passo e o propósito comunicativo resolveu tudo. Mas se você tivesse uma categoria intermediária de movimento, eu não sei, fica muito complicado, entendeu? Então, isso te libertou, né? Você pensou nos propósitos com categorias gerais e nos passos correspondentes a isso. Eu acho que funcionou bem. Eu sou suspeito porque eu tenho dependido, né? Em alguns gêneros, não trabalhar com movimento, ficar, né, passo e propósito comunicativo, tá? Deu certo. Pois é. Sua proposta deu certo. Eu gostei muito do quadro 10, né? Muito quando você correlaciona os passos com os propósitos, tá? Gostei muito, né, desse quadro 10, tá? E aí, né, assim, eu termino, né, te elogiando muito, né, a sua capacidade de ler, de analisar, de acrescentar, assim, né, e assim, você é uma pessoa que está pronta para fazer doutorado, tá? Você está pronta para fazer doutorado, tá? Você mostra, né, qualidades e habilidades, tá? E o seu trabalho tem mérito, ele tem novidade, ele tem impacto importante para a educação, para o entendimento um pouco da cultura, do mercado, sabe? Eu fiquei muito satisfeito, né, de ler novamente o seu trabalho, tá? Então, parabenizo você, a Bárbara, o programa de vocês, tá? E aí, né, sua tarefa imediata, se já não fez, com a Bárbara, fazer um artigo sintetizando essa pesquisa, destacando os resultados que tem, tá? Valorizando o que você fez de diferente, o que você fez, né, de novo, tá? E publique um artigo no Bom Periódico para que todo mundo possa ler sinteticamente o seu trabalho, tá bom? Um abraço para você e felicidade. Parabéns. Tá, muito obrigada, professor. Um abraço. Muito bem. Muito obrigada, Chico. Você sempre dando sugestões tão ricas, tão valiosas. Eu acho que nós chegamos aonde estamos aqui muito por conta das suas colaborações e as colaborações do Franklin. E, obviamente, a disciplina, o cuidado e a inteligência da Eliana, né? Nossos encontros de orientações eram poucos, mas eram tão proveitosos. E eu fico muito feliz em estarmos aqui nesse momento agora. Pois bem, passo agora a palavra ao nosso examinador interno do programa, o professor Franklin Oliveira Silva, para fazer sua arguição. Franklin, a palavra está com você. Muito obrigado, Bárbara. Também gostaria de agradecer por mais uma vez estar aqui participando, né, desse momento tão importante para a gente, para o programa, né, e dizer que a maior parte primeiro eu concordo com todas as observações que o Chico fez a respeito do trabalho, e principalmente os elogios que foram feitos, viu, Eliana, que a gente já vem, né, desde o início
fazendo essas observações com relação à sua habilidade com a pesquisa, e principalmente a sua dedicação, né? Você tem todo o perfil do pesquisador, e nesse momento em que nós temos acesso ao seu trabalho final, o que a gente pode observar? Um excelente levantamento bibliográfico que você pôde fazer, e acrescentou ao trabalho desde a qualificação até agora. E também o atendimento às sugestões que nós fizemos desde a qualificação, né? Um tema muito importante, muito relevante, com uma delimitação que foi feita e lapidada, né, ao longo do trabalho, e que resultou nesse projeto tão bem escrito, esse trabalho tão bem escrito agora, e que outras pessoas vão poder ter acesso, né, logo, logo. Outra coisa, o destaque para a metodologia, que também foi, né, organizada, melhorada, desde a qualificação até agora. Ainda sobre a referência, a fundamentação teórica, os trabalhos que você conseguiu encontrar para tomar como referência, né, de pesquisas que tinham sido elaboradas com esse mesmo gênero e que serviram também de espelho para a metodologia aplicada. Aqui, quando o Chico estava falando, assim, foi uma verdadeira aula, né, sobre a questão da socioretórica, até porque ele já tem um trabalho, você vem conduzindo um trabalho sobre isso já há algum tempo, e ele bem colocou, é interessante, né, você citando o trabalho do Chico, e na hora da banca o Chico já disse, olha, eu já penso diferente, isso é ciência, eu já teria uma observação a fazer sobre o meu próprio trabalho. Então, você também já está contribuindo dentro dessa área, né, da socioretórica com a sua pesquisa, e isso já demonstra o potencial que você tem realmente, como o Chico colocou, para continuar caminhando, trilhando esse caminho da ciência e fazendo sua pesquisa agora num nível, né, agora de doutorado. A gente espera muito que você continue com a sua pesquisa. Sobre o trabalho, eu fiz aqui algumas anotações também, que eu gostaria de destacar, e também com a ideia de fazer com que o trabalho final, né, tenha também a nossa contribuição. Eu faço aqui algumas observações, além dessas que eu já coloquei, com relação a alguns trechos que eu ainda sugiro um trabalho, uma releitura. Bem aí no capítulo 2, bem no iniciozinho da fundamentação teórica, quando você começa a apresentar, na página 16 aqui do trabalho impresso, os principais teóricos, você começa a listar, né, Caroline Miller, Beiserman, Swales, e quando você vai falar um pouco deles mais aprofundadamente na página 18, você os cita, mas cita como de forma indireta, né, a partir da leitura de Carvalho. E mais à frente você cita diretamente os próprios autores. Então, assim, no início parece que você demonstra que não tinha feito a leitura dos originais, que leu a partir de Carvalho. Mas depois você começa a falar pontualmente de cada um do trabalho. Então, eu acho que seria interessante, né, deixar mais marcado isso, que no primeiro momento, na página 18, é um comentário de Carvalho a respeito dos trabalhos, e é até bom pontuar quais são os trabalhos de Miller, Beisman, sempre, né? Que aí Miller é 2009, que já é uma versão de 1984, Beisman é 2006. Eu estou dizendo porque eu localizei no seu trabalho quais são as referências que você utilizou. É só deixar marcado, né, Bakhtin, quando falar dele, qual é a obra que você está, ou quais as obras que você está citando. Mas são coisas que a gente vai deixando passar no texto, mas que é importante marcá-los para que um leitor futuro, o leitor que vai pegar o seu trabalho, saiba. Também gostaria de, mais uma vez, destacar a importância que teve para o seu trabalho esses outros trabalhos que você citou, de Mendonça, de Borges, de Souza, Pellegrino, né, que são trabalhos que falam sobre as embalagens, sobre os rótulos. Eles foram muito importantes. E aí uma dica também para esse momento, para a finalização, né, desse ciclo,
é que é sempre importante, quando a gente vai tratar dessas obras, a gente deixar marcado, por exemplo, se são artigos, se são dissertações, né? Que trabalhos são esses que foram realizados por esses autores? A maioria deles, se não me falha a memória, são dissertações, são teses, enfim, são trabalhos acadêmicos. Então, só deixar pontuado mesmo o trabalho de que trabalho nós estamos falando, né? Que é um trabalho é um livro, é uma obra, enfim, é uma dissertação. Mas isso que eu estou colocando, nem de longe vai afetar o seu trabalho. São só algumas considerações que eu acho interessantes, né? E aí eu vou fazer um pulo aqui, mas na verdade é para dar uma sugestão que vai depender aí da sua conversa com a Bárbara, né, se vocês concordarem ou não. Eu também eu quero elogiar aquele capítulo que você fez sobre o contexto, lá na metodologia, bem no iníciozinho das análises. Só que, assim, eu também vejo que a forma como ele está escrito, ele está mais para fundamentação do que propriamente para análise. Né? Não é que ele tem que ser retirado do seu trabalho, de forma alguma. Eu só sugiro que você deixe ele lá na fundamentação, quando você vai falar sobre os rótulos. Porque aquele momento lá de contextualização, eu vou pontuar bem para ficar mais fácil. Né? Isso que eu estou colocando, lá na fundamentação, ele está na página, deixa eu ver aqui, se eu localizo rápido aqui para você. É porque eu destaquei lá na... É o do contexto, na página 84. Isso. A partir da página 84, né? 84. Isso aí. Isso, é o item 5.1.1, contexto sociocultural. Assim, por quê? Porque como você faz várias citações a esses trabalhos, principalmente o de Souza 2008, veja que numa única página você faz aqui pequenas citações e depois faz citações diretas, enfim. Então, assim, quando um texto ele está cheio de citações assim, logo de cara a gente já identifica ele como algo que é de fundamentação, né? Fundamentação teórica. Mas é uma coisa para depois você pensar direitinho com a Bárbara, se tira, se não, porque assim, se continuar aqui, vai prejudicar a sua pesquisa? Não vai prejudicar. É só aquela velha história lá da nossa cultura disciplinar, né, Chico? Que a gente geralmente espera que a fundamentação, que algo que é de fundamentação, de citação, seja antecipado na fundamentação, para depois você só se referir ao autor. E até porque fica repetitivo, por exemplo, na fundamentação você já tinha falado de Souza, 2008, começou a falar do trabalho dele. Aí lá na análise você começa a detalhar mais um pouco sobre a pesquisa. Então, assim, a minha sugestão não é de retirada, é só de organizar aquelas 3 pesquisas num bloco só, para mostrar que pesquisas foram feitas antes da sua e que ajudam a entender a importância da sua, que a sua, ela seria só uma questão de rearranjo, mas assim, é uma coisa para vocês pensarem direitinho se tira, se não, olha, se muda de lugar ou se não é uma coisa obrigatória não. Tá? Mas é só que me chamou a atenção porque quando a gente está lendo, a gente faz esse... assim, chega lá na análise assim, olha, ela já falou dessa pesquisa antes, só que agora ela está trazendo outras informações que antes não estavam presentes lá na... Mas assim, eu quero lhe parabenizar pelos trabalhos. Nem todo mundo, é até interessante, porque a gente sempre diz isso nas orientações, olha, você tem que pesquisar, ver se alguém já fez alguma coisa parecida com a sua, mas onde é que eu vou procurar, professor? A internet nos ajuda muito nesse sentido, né? Nos repositórios, as revistas, os periódicos, só que muita gente não tem essa coragem de enfrentar, como você teve, de ir buscar, de procurar, né? Acredito que também Bárbara ajudou nesse momento. Aí, vamos lá, continuando. Metodologia. Fundamentação teórica, para mim, foi excelente. O complemento que você fez da qualificação para cá foi muito, muito bom mesmo. A metodologia. Na metodologia, também, só para ficar, né, mais redondinho, lá na página 70, quando você diz metodologia da pesquisa, você pula do capítulo já para o item 4.1. Normalmente, se faz um textozinho introdutório, né, dizendo que aquele que é um capítulo de metodologia, como é que ele vai se dividir e tal. Mas é só o texto do parágrafo. Você resolve isso aí em um parágrafo ou 2 para apresentar o capítulo de metodologia. Quero lhe parabenizar pela ampliação do corpus, como foi sugerido, né?
E muito, muito mais ainda, porque você fez uma coisa que, do início da sua pesquisa para cá, você sempre mostrava os rótulos que eram inovadores, os rótulos que eram diferentes. Lembra? Você sempre falava desses rótulos que têm uma caracterização diferente daquilo que já é considerado tradicional. E aí, como você estava muito focada nisso, você coletava sempre esse tipo de rótulo. E agora, na pesquisa final, você teve uma sacada muito importante, que foi pegar, na verdade, como critério, todos aqueles rótulos que têm uma popularidade, digamos assim, no local onde você foi coletar, e entre eles nós temos ainda rótulos que não tem tanta inovação assim no teu texto. Por exemplo, tem um produto aqui, que é um shampoo anti-caspa, que não tem assim nenhuma diferença, digamos assim, no seu design, no seu rótulo. E outros aqui, como shampoos, escala, enfim. E ao lado deles, rótulos que têm aquela característica que te chamou a atenção desde o projeto, quando você submeteu ao mestrado. Então, fazer esse contraponto é muito importante, porque mostra, como o Chico falou, o rótulo das embalagens aí, ele tem, pela pesquisa que você fez, outra coisa fundamental lá da Anvisa, né, das leis, ele tem alguns itens que são obrigatórios, que devem aparecer. Mas, ao mesmo tempo, para promover o produto, algumas empresas conseguiram fazer algumas inovações no design, no texto, na parte multimodal, que foi a grande descoberta, digamos assim, na caracterização, na descrição dos passos retóricos que você fez. Então, parabenizo muito, gostei muito desse quadro, quadro 5, rótulos que compõem o corpus, porque ali a gente teve uma amostra, né, de todos os produtos que foram analisados. Logo depois desse quadro, também faltou um texto, porque você terminou o quadro e já pulou para o próximo tópico. Nunca faça isso, tá? Assim, ou uma citação, ou um quadro, nunca pule do quadro já direto para um outro tópico. É bom você fazer um comentário, né? Seja do quadro, ou já anunciando o tópico seguinte. E essa interrupção, a Bruce, ela assusta até o leitor. Então, lá na página 76, quando você termina o quadro, faz um textozinho ou comentando o quadro ou anunciando o próximo, que são os links que são interessantes aqui. Eu estou tentando não repetir o que o Chico já colocou, porque, como eu te disse, eu concordo com o que ele colocou, e se eu ficar repetindo, né, aquele que eu pontuei aqui, vai ficar chato até. Então, eu vou pontuar aqui para algumas coisas, ver o que foi que sobrou, o que foi que o Chico não disse. Por isso que é você o último. Bom, então, em relação às análises, também achei muito criteriosa a forma como você olhou, seguindo todo o roteiro que você já tinha anunciado. Parabéns pelo roteiro de análise, né? Tanto de coleta, aliás, os procedimentos de coleta quanto de análise, você deu um show aqui nessa parte de metodologia. Eu imagino o trabalho que isso aqui deu, porque fazer realmente essas análises, primeiro, conseguir chegar a uma metodologia que seja aplicável, que dê conta do fenômeno, já dá um trabalho danado, né? Parabenizar, porque pelo recorte que você fez também da questão da multimodalidade, né, das categorias da multimodalidade, que não precisava dar conta de todas aquelas que são apresentadas na GDB, mas apenas aquilo que era, digamos assim, importante, como essa análise que você fez. Olha, a informação do lado esquerdo, mas aquilo que é dado e o que é novo, isso aí é fundamental, é o lado crítico que você colocou, que pode ser aplicado ao ensino, né? Isso explicado não dessa forma tão aprofundada, mas de uma forma mais didática para o aluno. Isso é fundamental, até para mostrar a importância de se analisar gêneros que muitas vezes são subutilizados nos materiais didáticos e que, se forem explorados da forma correta, crítica, podem ajudar a analisar outros gêneros que também fazem parte do nosso dia a dia e que também trazem fenômenos como a argumentação, né, que a gente às vezes está acostumado a ver só em alguns gêneros e que são dados destaque, principalmente no ensino médio, ao texto do Enem. Não, é só no Enem que a gente vai estudar a argumentação. E aí você tem um texto como esse que traz também alguns fenômenos que são importantes,
como outro que você já trabalhou em outras oportunidades, usando o mesmo corpo, que foi a intertextualidade. Então, para finalizar, também gostei muito assim, uma coisa que muita gente tem dificuldade, no seu texto você conseguiu fazer bem direitinho, que são as considerações finais, a finalização das análises e as considerações finais. Aquele passo, né, de dizer que nas considerações finais a gente volta para o objetivo. Qual era o objetivo da pesquisa? Eu consegui fazer o que eu tinha proposto fazer? Você foi lá e disse, olha, o meu objetivo era esse, eu consegui chegar a fazer isso, e também as lacunas que você, no próprio trabalho, né, já sugere, olha, aqui já podem ser explorados por outros pesquisadores, ou por você mesmo, outros fenômenos que não eram seus objetivos, mas que estavam lá, que surgiram, a necessidade ainda, né, existe, porque a ciência nunca fecha, nunca encerra, por isso que são considerações finais, e podem ser trabalhados por outros alunos, por outros pesquisadores, né? Então, parabéns, eu sei que não foi só o seu grande triunfo nesse momento, não foi só a dissertação, porque isso aí já foi um trabalho, e fazer essa dissertação, ainda tendo, né, como você, uma outra pós-graduação aí, que é a Elaine, que nasceu durante o processo, né, que já é bem difícil, você, então, pode se considerar uma vitoriosa, e eu fico muito orgulhoso por você e pela Bárbara nesse momento, né, de estar enfrentando, de estar estreando, né, essa nossa forma de defesa aqui na UESP, a Bárbara debutando na sua 15ª defesa, e você aqui debutando nessa forma de apresentação. Então, parabéns pelo trabalho, né, espero realmente que você avance com o doutorado, com as publicações, né, e mais uma vez obrigado por estar aqui participando com vocês, com o Chico também, né, muito obrigado pelo convite, parabéns. Obrigada. Professores, que me resta é agradecer mais uma vez, né, as significativas contribuições que vocês deram na qualificação, e eu não esperava, né, esses elogios dos dois, né, ao meu trabalho, mas eu procurei seguir os conselhos de vocês na qualificação, que muito ajudou, né, a esse trabalho estar como ele está agora. Como vocês apontaram, ainda precisa de alguns ajustes, e eu vou procurar atendê-los, e quero agradecer mais uma vez, né, pelas considerações feitas, tá, professores? Professor Chico Filho questionou algumas coisas relacionadas à GDV e à sequência, né, professor? A sequência do... Exatamente. Pronto. Com relação à sequência, eu concordo com o senhor, porque o rótulo, ele apresenta diferentes partes. E o design também, há rótulos que tem frente e verso, há rótulo que é um só, né, envolvido. Então, assim, a configuração dele é bem dinâmica. Então, fica complicado realmente falar de uma sequência. Porque, às vezes, por exemplo, o passo retórico de que o produto não possui determinada substância, que ele é liberado, às vezes é colocado na parte frontal. Em outros rótulos, isso já é colocado nas laterais, né? Então, assim, a gente não pode dizer que ele tem uma sequência X, né, que é seguida em todos os rótulos. Então, realmente eu concordo que isso é uma coisa a ser revista. E procurarei fazer isso, né, quando eu fizer os ajustes para finais. Eliana. Oi, professor. Eliana, eu sugiro então o seguinte, ó. Você já diz lá que para o gênero que você analisa, a noção de sequência não é útil. Né? E você vai abandonar a noção de sequência, porque não tem como fazê-la, tá? E aí você diz, não, isso não vai estar em jogo, assim, não cria expectativa, né, de falar se tem uma sequência, qual a sequência, entendeu? Diga assim, não vai ser possível analisar, nesse caso, sequência, né? Porque teria que ver uma outra categoria, né, que talvez a GDVT, não conheço, né, pudesse falar sobre isso, mas a noção tradicional de sequência, eu, se fosse você, já diria, né, não vai fazer né, argumente por que ela deve ser retirada. Certo, então fazer isso de forma direta, né, justificando por que não contemplar. É uma sugestão muito boa, professor, obrigada. Tá? Resolve.
E com relação à questão do plano ideal e real, que a GDV trabalha, deu para aplicar nesse rótulo em específico, né? Que eu citei só um exemplo, até porque o trabalho já estava muito extenso, eu disse para a professora, já estava caminhando para uma tese. Por isso eu só consegui aplicar neste rótulo funcionou, mas aí eu reconheço que é preciso analisar os outros rótulos do corpus para ver se isso funciona em todos. Então é algo que eu preciso mesmo rever, professor. Eu não posso nem lhe afirmar se funciona mesmo em todos, sem olhar atentamente para todos os rótulos. E eu agradeço a sugestão. Tá bom, Gostaria de professor? falar mais das arguições, Eliana? Oi? Você gostaria de fazer mais alguma ponderação sobre as arguições? Com relação ao questionamento que o professor Franklin, né, fez, professor, agora eu me perdi, o senhor pode repetir? O senhor fez uma pergunta, eu acho que eu anotei aqui, eu não estou mais encontrando. Eu também. Não, eu só tinha feito um comentário a respeito, assim, a única coisa que, para mim, mudaria era de lugar, talvez, A aquele seção item, né? 5.1, né? Certo. Professor, Isso. por que eu coloquei aquela seção? Eu também tive essa impressão quando eu fiz. E eu fiquei, poxa, mas isso aqui estava mais adequado para a fundamentação teórica. É porque eu fiz uma análise documental para falar da análise contextual. E essa análise histórica que foi preciso fazer, necessitou eu trazer o trabalho de Souza para aquela seção, né? Eu senti esse incômodo, e aí, para não ficar muito distante, eu resolvi trazer, mas eu posso rever com a professora Bárbara, se a gente deixa como está, ou se eu faço a separação, só resumo e coloco na fundamentação teórica. Mas foi uma necessidade da análise histórica do gênero, por isso que apareceu dessa forma. Tudo bem. Ok. Chico e Franklin, vocês estão contemplados nas colocações feitas pela Eliana a partir das arguições? Sim. Sim, estou satisfeito. Bem, a gente encerra o momento da apresentação e da arguição. Nós tínhamos combinado de sair da sala para deliberar, mas considerando as observações do professor Chico Filho, informalmente, antes do início dessa sessão, e considerando que o nosso programa não atribui nota, né, então não teria que chegar a uma média a depender das notas, para não publicizar a nota de cada um dos membros, e considerando que pelas falas eu desconfio que o trabalho está aprovado, tem que saber com os membros da banca se o trabalho está aprovado para a gente ir para a leitura da ata. Bom, o trabalho está perfeitamente aprovado, né? Se tivesse nota, seria uma nota bastante alta, né? Porque é um trabalho realmente muito bom, tá? Tá aprovadíssima. Obrigada. Para mim também, já está aprovado, já pode se considerar mestre, viu? Ô, saudade daquele abraço, né, minha Pois filha? é. Pois é. Ai, obrigada, Muito coisa bom. boa, maravilha. Eliana, você Tão quer bom. fazer agradecimentos antes da leitura da ata? Tá. Quero agradecer a vocês, principalmente a você, professora Bárbara, por todas as orientações que a senhora deu, muito, muito boas, tá? Enriqueceram demais o meu trabalho. Ele não estaria desse jeito, né? Quase prontinho, se não fosse a sua ajuda e a dos professores. O professor Chico Filho me surpreendeu demais, professor, você é uma pessoa maravilhosa, tão humano, e eu fiquei com medo do senhor na qualificação, eu fui assim. Quando o senhor começou a falar, pronto, me desarmei totalmente e fiquei surpresa com a sua disponibilidade, né, sua generosidade de me repassar suas observações por e-mail, né, e eu poder fazer o que eu fiz, né, agora nesse trabalho, que por eu estar com a Elaine foi bem complicado. A filha da madrugada, a minha dissertação, que eu chamo, foi feita nas madrugadas, né, mas graças a Deus consegui, né, com muito esforço, muito empenho. E professor Frank também, que é sem palavras, né? Professor, desde o início tem me ajudado bastante, né? Com a produção, com a construção da minha pesquisa, e com certeza o mérito, né, dela estar como está é nosso. E eu queria agradecer demais, imensamente a vocês por tudo. Muito, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Eu queria dar um Eliana, abraço bem apertado em todos, mas não Eliana, podemos, né? Oi, professor.
Pô, me ajude aí a desconstruir a minha fama de bicho de 7 cabeças, tá bom? Já está gravado, Chico, para você poder usar como prova, viu? Vou ajudar sim, professor. E eu pude, claro, já lhe conheci um pouco lá da UFP, né? Com o projeto lá de extensão. E lá já rolava essas conversas, que o senhor era bem, né, Caxias, mas pelo menos não foi isso que eu achei. Tanto é que essa ideia para o meu trabalho surgiu com uma conversa que eu tive com o senhor, lá no projeto de extensão, né? O senhor deu as sugestões, esse gênero pode ser analisado assim, assim, assim. Então, o senhor também é ocupado. Hoje está pronta. Tá muito obrigada. Se a Polícia Federal lhe chamar, você já tem prova, já está gravado, viu? Pode chamar, sou uma testemunha. E é isso, eu queria agradecer imensamente, de coração, a todos vocês. Muito bem, pois agora eu vou proceder à leitura da ata, agradecer mais uma vez a todos vocês, aos que estão aqui presentes, né, assistindo essa nossa sessão, uma sessão bem prestigiada, e dizer que eu tenho muito orgulho de você, Eliana, muito orgulho, desde o começo que a gente teve muita sintonia, a sua disciplina, a sua inteligência, o seu cuidado, o seu rigor e amor à sua pesquisa, até na orientação que a gente teve aqui no meu apartamento, você veio com a Elaine e o marido, foi tudo tão bom, tudo tão tranquilo, desde sempre, né? Ai, gente, como não é uma orientadora que abre as portas da sua casa para os seus orientandos e oferece cajuína ainda mais, ó, deixa a gente à vontade até demais. Que sorte naquele dia. Professora Bárbara é Bárbara mesmo, né? Bárbara, aproveitando que está sendo gravado e que o pessoal que está assistindo aí não estava na qualificação, eu vou repetir uma coisa que eu disse na qualificação que eu acho muito importante, até para servir de exemplo para muitos alunos. A Eliana, ela tentou o mestrado 2 vezes, né? A primeira vez que ela tentou e não deu certo, eu tinha até dito para ela na entrevista, Eliana, vai atrás de um grupo de pesquisa, vai publicar, vai participar dos eventos para você melhorar o seu perfil de pesquisadora. E aí ela até antes de entrar no mestrado, até isso ela entrou no grupo de pesquisa, foi na Federal também, começou a participar de eventos, e aí na segunda vez que ela tentou o mestrado, ela estava bem mais preparada, tanto para a sua entrevista, você veio os resultados que ela teve na seleção, como também depois, né, o perfil de pesquisadora que ela se revelou até agora, né? Então, assim, e mesmo durante o processo, ela teve a sua filha, e mesmo assim ela continuou com a mesma qualidade, como muitas pessoas poderiam até desconfiar. Não, agora ela vai relaxar, agora ela não vai conseguir fazer no tempo certo. E ela apresentou, está aqui debutando mais uma vez, né, mostrando que se você tiver, se é isso que você quer, você consegue. Então, parabéns pela garra, né, por todo o exemplo que você demonstrou para os alunos e para nós, professores, também, porque a gente também se espelha no desempenho de vocês, no sacrifício que vocês enfrentam, viu? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, professor. Eu vou fazer agora... Muito feliz pelas palavras. Viu? Vou proceder à leitura da ata agora. Pronto, professora. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2020, às 10 horas, reuniram-se por meio da videoconferência na plataforma Google Meet para a sessão de defesa da dissertação, propósitos comunicativos e organização retórica do rótulo de embalagem de produtos capilares, da aluna Maria Eliana Ferreira Fernandes, graduada em Letras, com habilitação em língua portuguesa pela Universidade Estadual do Piauí. Ela concluiu os créditos exigidos para a obtenção do título de mestre, segundo os encaminhamentos da professora doutora Algemira Mendes Macedo, coordenadora do Programa de Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade Estadual do Piauí. Os trabalhos foram instalados pela professora doutora Bárbara Olímpia Ramos de Mello, presidente da banca examinadora. A banca foi constituída pelos seguintes professores: Dr. Francisco Alves Filho, da UFP, primeiro examinador, Dr. Franklin Oliveira Silva, da UESP, segundo examinador, e doutora Bárbara Olímpia Ramos de Mello, da UESP, orientadora. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou à arguição pública da candidata. Encerrados os trabalhos de arguição, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado.
proclamado o resultado pela professora doutora Bárbara Olímpia Ramos de Mello, presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada por todos os membros da banca examinadora. Muito bem. Obrigada. Pois bem, Que bom, João. maravilha. A gente encerra essa sessão de defesa. Tem algumas colocações aí no chat, as pessoas falando, elogiando o Chico, elogiando você, sua pesquisa. Obrigada, gente, a todos vocês. E é isso. Obrigadão a todos. Nada houver mais para falar, nem de bem, nem de mal. A gente declara encerrada essa sessão. Tá ótimo. Obrigada. Obrigadão, gente. Parabéns. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.